Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus pela vida de cada um que está acompanhando este canal, que está lendo a Bíblia junto comigo e por você que tem interesse na palavra de Deus. Hoje, dá para dizer desta forma, hoje é poucas pessoas que têm o interesse de estar compartilhando, de estar lendo e ver os escritos que tem na Bíblia. Eu vejo desta forma que hoje, digamos, as pessoas que estão lendo, que estão buscando a palavra, que estão buscando o conhecimento das escrituras são bem poucas. Enfim, eu volto a ressaltar aqui que é sempre bom a gente criar um hábito para estar lendo a Bíblia diariamente, todo dia, meditando, compartilhando o que está escrito nas escrituras, para ser uma pessoa, dá para dizer desta forma, bem-sucedida e um conhecedor de Deus, conhecedor da palavra e conhecedor da era que há de vir, para não pegar a gente de surpresa. Enfim, eu vejo desta forma que a Bíblia nos orienta muito, muito, dá muito ensinamento para a gente poder estar trilhando esse caminho aqui na Terra. Mas enfim, então vamos lá. Hoje eu vou estar lendo com vocês o Salmo 103 e 104. Vou estar lendo e meditando. Talvez alguns detalhes eu acaba falando para vocês ali algum detalhe, mas no mais vamos estar lendo junto. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença para podermos aprender um pouco de ti com a tua palavra. Nos orienta em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No Salmo 103 fala bem assim, ó. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a água, a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. É como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai, que quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Esse é um salmo muito interessante que ele fala para estar bendizendo ao Senhor, tá? Proclamando, falando, como ele falou ali, que o Senhor fez toda essa terra, fez tudo que nela existe. E a gente, na nossa boa vontade, até nossa gratidão com Deus, é estar bendizendo todos esses bem-feitos que ele fez na terra, na nossa vida e no que ele vai fazer para frente nas nossas vidas. No Salmo 104 fala bem assim, ó.
Bendiga o Senhor a minha alma. O Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmastes a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobristes, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designastes. Estabeleceu estes um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Eu entendo com esse salmo assim, Salmo 104, que ele está mais ou menos falando como que ele formou essa terra. Em Gênesis a gente fala que o Senhor fala ali que o primeiro dia fez isso, o segundo dia fez aquilo, e tem algumas passagens até na Bíblia que ele começa a falar com mais exatidão como que foi formado. E aqui ele está falando como ele firmasse a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Enfim, ele traz memória como que foi feito a terra, como que o mar se abriu, como que ele colocou ali sobre o abismo. Enfim, no início a gente vê que o Senhor fala bem assim que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Enfim, aqui ele começa a trazer nesse mesmo contexto como que foi feito. No 10 fala bem assim: fez jorrar as nascentes nos vales, e correram as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Queria só salientar aqui no vinho, digamos até hoje, tem muitas religiões imensas que falam não toque nisso, não toque naquilo, não beba disso, não beba naquilo. E aqui a gente vê muito em detalhe aí que o Senhor fala, o vinho que alegra o coração do homem. Enfim, é o Senhor que faz crescer tudo isso, é o Senhor que fez tudo isso. Enfim, eu sei que muitas vezes as pessoas falam que o crente não pode beber, não pode fazer aquilo, mas pela palavra a gente não, digamos assim, a única coisa que a gente não pode é o pecado. Aqui ele está falando do vinho, ele não está falando para a gente não tocar nisso, ele está falando que o Senhor fez e é para alegrar o coração do homem, o azeite também. Enfim, ele traz infinitos detalhes aí que, digamos, hoje o homem começa a colocar barreiras, não toque nisso, não toque naquilo. Mas se nós olhar profundamente a palavra de Deus, aqui o Senhor fala que a gente pode estar tomando um vinho, enfim, não tem como dizer que não pode. E muitas religiões hoje até seguram, muitos crentes, até dá para dizer desta forma, e acabam aprisionando eles em doutrinas humanas que o Senhor nunca colocou barreira para ninguém, né? Então, eu vejo que a palavra liberta, a Bíblia liberta dessas coisas. Não que você vai ser um beberrão aí, tá pelos botecos bebendo aí sim é pecado, né? Enfim, mas no mais aí não tem problema algum, como está escrito na Bíblia. A Bíblia é bem clara. As árvores do Senhor são bem regradas. Os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marchar estações, o sol sabe quando deve se pôr.
trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos, grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles os reconhecem. Abre as tuas mãos e saciam-se de coisas boas. Quando escondestes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Sejam-lhe agradáveis a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra, e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor, a minha alma. Aleluia. Enfim, terminamos hoje mais uma meditação na palavra. Enfim, que nem o assunto que eu estava falando ali a respeito, que até fala do vinho, né? Enfim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Dá para dizer desta forma também, porque tem pessoas que às vezes até ficam dependentes disso e acabam caindo em pecado. Então, por isso que também, se por acaso tem pessoas que têm problema com isso, não vale a pena também estar consumindo. Mas, se não tem problema com isso, não tem mal algum. Enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!